Uma pitada da inteligência. O que é inteligência e quem é o inteligente? Então, vamos falar sobre isso, tá bom? A questão importante aqui é identificarmos as pessoas pelo que elas são capazes de fazer e o quanto são capazes de fazer. Então, inteligência é o quê? É de bom tom dizer que alguém não é inteligente? É normal dizer que alguém é burra? Tá? Não tem experiência, não tem... Eu penso assim, a inteligência, aliás, isso é um conceito universal, a inteligência, ela é a capacidade para resolver problemas ao nível prático, ao nível teórico e ao nível conceitual. Veja, 3 áreas para resolvermos alguma coisa, para nos aplicarmos de alguma maneira, e essas 3 áreas descrevem a inteligência. Você pode ser inteligente ao nível prático, ou seja, você pode ter a capacidade para resolver um problema ao nível prático, tá bom? Você sabe fazer e saber fazer, né? Saber fazer. Pedagogia eu acho que é saber fazer, saber ser. Eu acho que é saber fazer nessa área. Depois tem a inteligência teórica, que é a capacidade que o indivíduo tem de armazenar conceitos e resolver problemas à base de conceitos. Depois tem a inteligência conceitual, aquela que é praticamente a inteligência teórica, tá bom? Mas o indivíduo tem a capacidade de armazenar vários conceitos para aplicar os conceitos na vida diária e assim por diante, tá? Então, a inteligência é isso, é a capacidade de resolver qualquer problema, qualquer situação ao nível, no âmbito teórico, no âmbito prático e no âmbito conceitual. Então, se for neste nível, por que alguns dizem que não, fulano é inteligente, fulano é burro, fulano é? Eu penso assim. Alguém pode ser inteligente ao nível teórico e ter a capacidade para abordar, por exemplo, assuntos de nível de cognição alta, aquelas de matemática, aritmética, tá? Ciências complexas, e de verdade, pode-se reconhecer que é inteligente nessa área. Mas outros não conseguem ter a capacidade para memorizar, para gravar conceito. Daí é que encontramos alguns estudantes que têm, na sala de aula, aquela capacidade para lembrar de conceitos e, através dessa lembrança de conceitos, aplicar na prática e na prova, e na prova escrita, por exemplo, se saírem bem. E tem outros que não têm essa capacidade para lembrar conceitos, mas têm apenas a capacidade para, num momento, num contexto aqui e agora, abordar desses conceitos de forma direta e oral. Aí encontramos a habilidade dos estudantes que gostam de uma prova oral, por exemplo, que não conseguem tirar literalmente o que está na cabeça e colocar na folha, mas tirar diretamente o que está na cabeça, abordar de forma direta com um entrevistador, tá? Um entrevistador aqui pode ser um professor, e resolver as situações assim. Toma lá da cá, você me pergunta, eu respondo. Isso aqui é mais prático do que ter que lembrar de muita coisa. Portanto, quem é o inteligente? O inteligente é aquele que, nessas 3 áreas, consegue aplicar bem e resolver problemas. Porque o importante da vida, eu acho que é resolver problemas. O importante da vida é resolver o problema de um ou de outro jeito. Se alguém tiver essa habilidade de resolver o problema, é suficiente. Daí a prática daquela historiazinha sobre um homem que transportava as pessoas de uma banda para outra e que atravessava um rio de uma canoa. E quando aquele jovem ultimamente se encontrou com 2 professores ou 3 professores, eu acho que cada um conhece essa historinhazinha, e os professores subiram na sua canoa e diziam assim: então, o senhor barqueiro, vamos considerar que seja um barqueiro, tá bom? Você sabe de língua portuguesa? Ele disse: não, eu não sei ler, não sei língua portuguesa porque eu nunca fui à escola e tudo mais. E o professor de língua portuguesa disse: olha, você, por acaso, perdeu muito na sua vida, você perdeu metade da sua vida. E o professor de História disse assim: então você sabe alguma coisa de História, Guerra Mundial, essas coisas de História? E ele disse: não sei nada de História porque eu não sei ler, então não tenho como ler História e não posso. E tinha lá um professor, suposto que seja um professor de Psicologia, estamos aqui, e disse assim: você sabe alguma coisa sobre cérebro, sobre neurônios, sobre blá blá blá, essas coisas de História que a gente fala por aqui? E ele disse: não, também não sei, porque eu não sei ler, nunca fui à escola, eu não sei, a minha vida é levar, transportar as pessoas num barco e... Então o professor disse: ó, então você perdeu metade da sua vida. E depois, andaram um pouquinho, veio uma onda gigante.
tá? Uma onda, e o rio, aquela mexida toda. E o barqueiro disse assim, olha, então meus senhores ilustres e doutores e tudo mais, agora vocês sabem nadar? Vocês sabem nadar. E todos em uníssono disseram assim, não, a gente não sabe nadar. E o barqueiro disse assim, infelizmente, vocês não perderam a metade da vossa vida, vocês perderam toda a vossa vida hoje. Aí a onda girou o barco e todos morreram, menos o barqueiro, porque ele sabia nadar. Ora, estamos aqui a falar de uma inteligência prática, a capacidade de saber fazer. É que a inteligência ela não é aplicada em um só ramo, que é no ramo do saber. Você não precisa passar numa academia para se achar que é mais inteligente que um ou que o outro, que é outra pessoa. Você não precisa dizer para alguém que é burra, que não sabe fazer alguma coisa, porque existem atividades que você não faz, o intelectual, o doutor, o mestre, PhD, mas que aquela que está lá na agricultura e nasceu na senzala sabe fazer. Tá? Um carro de lata bem feito. Às vezes você não sabe, tá? Cultivar, lavrar a terra de forma perfeita. Um doutor talvez não saiba, talvez saiba. Tá? Então a inteligência ela não precisa ser dirigida em um campo do saber ou em uma área de resolução de problema, mas se a inteligência ela for útil, tá? Se o indivíduo utilizar a cabeça para resolver seu problema de sua dimensão e a seu nível, é inteligente, mas inteligente em uma área. Portanto, eu discordo quando se diz que alguém é inteligente, alguém não é. Não é assim. Tá bom? Então, essa é a nossa posição sobre a inteligência. Não precisa passar para a academia. Você precisa utilizar a sua cabeça para sobreviver, para viver. Aliás, essa é a dinâmica da vida. Viver à base de sua capacidade de raciocínio, à base do que você é capaz de pensar e do que você é capaz de fazer. Assim você é inteligente. Beijinho aí para vocês e para aqueles que nos acompanham. Pode sugerir aí a nossa página agora no Facebook, sugira no YouTube também, acompanhe para nós e fale o que você quer que a gente fale para você, tá? Partilhamos conhecimento e aqui é assim, ninguém sabe mais do que ninguém. Aliás, acabamos de falar sobre a inteligência e ninguém é mais inteligente que ninguém. Todos temos a capacidade para aplicar na prática e resolver alguma espécie de problema que nos envolve e que os problemas são à luz da nossa capacidade, daquilo que nós somos capazes de resolver. Um beijo.